Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria entrarmos mais uma vez na sua casa pela nossa querida Rádio Boa Nova. Estamos estudando esse livro maravilhoso do professor Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Como eu tenho sempre o hábito de dizer, é um livro de autobiografia, porque foi o nosso querido Chico que foi contando as narrativas da sua vida, dos seus momentos, para que o professor Ramiro pudesse escrever com pormenores. E depois o Chico ainda, logicamente, deu uma revisionada para ver se tudo estava a contento daquilo que ele havia ditado. Programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos ver uma história muito interessante que envolve, inclusive, uma cunhada do nosso querido Ramiro Gama. Nós vamos perceber que o Chico recebe duas poesias relacionadas a isso e nós vamos tentar comentar um pouco essas poesias, porque através das poesias nós também tiramos grandes lições. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa que tem a finalidade de estudar um pouquinho a vida deste grande médium que carinhosamente chamamos de Chico Xavier, que possa ser um programa carregado de muita paz, de muita luz, de muito amor a todos que estão nos acompanhando. E aproveitamos para deixar o nosso WhatsApp aos ouvintes que quiserem entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, mandar sua dúvida, mandar sua pergunta, a sua participação. O nosso número é 19 997 78 2794. Sabemos que a Rádio Boa Nova também é ouvida através da web em outros países. Quem estiver em outros países é necessário acrescentar antes do número mais 55 ou 0055. Então, repetindo o nosso número, 19 997 78 2794. Hoje, André, a nossa lição, Primeiras Graças Recebidas, na verdade, o professor Ramiro Gama conta para todos nós o porquê que ele estava indo a Pedro Leopoldo. E nós vamos entender um pouquinho, e nós vamos comentar também, que esse foi um dos grandes trabalhos de Francisco Cândido Xavier, que era de trazer as mensagens do além-túmulo. Há muitas pessoas que têm comentado que o Chico, na década de 70, começou a trazer com mais propriedade as psicografias, o chamado Correio do Além. Mas nós vamos nos lembrar que o Chico, desde que ele começou a participar, 8 de julho de 1927, o nosso querido Chico começa já a receber cartas de entes queridos, das pessoas de Pedro Leopoldo. Conversava com aqueles espíritos que havia partido para o mundo espiritual, narrava as conversas com os familiares. Então nós percebemos que esse trabalho sempre houve com Chico Xavier. O Sting, que é um dos que mais observou o nosso querido Chico, trabalhou com ele de maneira em Uberaba, há um estudo que fez científico, chegou a comprovar que o Chico recebeu mais de 10.000 cartas do além. Isso é um número significante. Eu confesso que na minha vida, até hoje, com 58 anos de idade, eu não escrevi nenhuma carta. E quando eu vou escrever alguma coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então essa foi uma das mediunidades que tanto destacou o Chico e que tanto fez com que as pessoas se dirigissem de vários lugares do Brasil para o visitar, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Não é isso mesmo, André Luiz?
Sem dúvida, o trabalho do Chico ele começou muito jovem, com 17 anos de idade, 18 anos, e já com uma sensibilidade extraordinária, com faculdades maravilhosas que o tempo foi apenas aprimorando. É natural que todos nós estamos sujeitos à evolução, mesmo Chico, já sendo um espírito de uma grandeza muito grande, ele também foi crescendo, a sua humildade o ajudou muito, o ouvido que ele tinha para as recomendações de Emmanuel. Então esta atividade de trazer as psicografias era uma atividade que, além de tudo, trazia também o reconforto, porque mesmo nós, os espíritas, conhecedores de que a morte não existe, o que morre é o corpo físico, mas continuamos do outro lado a nossa jornada evolutiva, nós ainda não estamos preparados para o até breve, para o adeus. A saudade bate na porta de casa, a vontade de querer estar juntos, em algumas datas marcantes. Então, essa atividade que o Chico manteve ao longo da vida toda era uma atividade que levava para as pessoas um pouquinho de alento, um pouquinho de alegria, uma esperança, orientações, fortalecia a fé de quem recebia uma carta. E é interessante que nós sempre falamos das pessoas que são ajudadas com uma carta, mas não podemos esquecer que quando o espírito tinha a oportunidade de escrever uma carta, geralmente eram espíritos que recebiam também amparo de outros familiares. Era também uma grande alegria para o espírito, porque imaginamos sempre que quem fica com saudade é quem está deste lado. Mas do outro lado, a saudade é a mesma, a vontade de querer estar junto. Não é porque ele desencarnou que ele já tem permissão para estar onde ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. É verdade que muitos desencarnam e não sabem que desencarnaram, mas muitos sabem e não têm a oportunidade de estar onde gostaria de estar. E quando viam no Chico a oportunidade de corresponder com aqueles espíritos que estavam ainda na veste carnal, para o espírito também era motivo de grande alegria. Nós vamos ver, André, um fato muito interessante, porque muitas pessoas perguntam em que momento que o professor Ramiro Gama conheceu Chico Xavier. Então nós vamos perceber que em 4 de novembro de 1944, veja que detalhe interessante, André, o nosso Chico estava começando a receber as obras de André Luiz, 1944. Em 4 de novembro de 1944, data de nossa primeira visita ao Chico, ele, depois de repletar-nos com os lindos casos, levou-nos ao interior de sua singela casinha, a participar de uma sessão em que recebemos mensagens tocantes de Emmanuel e de nossa cunhada Wanda. Uma delicada ave do céu, muito cedo chamada a pátria espiritual, e as duas poesias abaixo que nos arrancaram lágrimas de emoção. Tanto nos falaram ao coração, visto que navegávamos num mar de prantos ou observávamos cardos brotando em nossos caminhos com pretensão de ferir-nos. Aqui nós vamos perceber, André, que milhares de pessoas no Brasil tiveram esse privilégio. E eu posso dizer que eu também me incluo nessa situação, de ter a oportunidade de receber orientações em 1985, quando eu entrei pela primeira vez à casa de Francisco Cândido Xavier. Milhares de casas hoje no Brasil, André, saíram daquela pequena casa de Chico Xavier, seja Pedro Leopoldo, seja o Grupo Espírita da Prece, ou seja mesmo a casa
que o Chico residia em Uberaba. Eram mensagens de Emmanuel, mensagens dos seus benfeitores, que faziam com que as pessoas retornassem para as suas casas, para as suas cidades, os seus devidos estados, na condição da responsabilidade de fazer alguma coisa em prol do próximo. Alguma coisa levou o professor Ramiro Gama com a sua esposa a Pedro Leopoldo. Qual o motivo? A sua cunhada havia desencarnado com 18 anos de idade, muito nova, mas um espírito de alto calibre, um espírito generoso, bondoso, pela qual a família não conseguia compreender por que iria morrer tão cedo, por que um destino tão triste para um coração tão generoso. Então foi dessa maneira que ele então se propôs a fazer esse trabalho. E é interessante que era uma característica do Chico. Ele não conhecia a pessoa, mas espiritualmente, ao bater os olhos à pessoa, ele passava a entender quem era a pessoa, uma mediunidade extraordinária. Conversando um pouquinho com o professor Ramiro Gama, convidou-o para a intimidade do trabalho em sua casa. E ali Emmanuel se comunicou. E nós vamos ver, André, duas mensagens. Uma, Augusto dos Anjos, o poeta chamado o poeta mais difícil de compreender, porque foi um poeta que escrevia sempre na primeira pessoa. E depois ele recebeu uma outra mensagem do espírito Cassimiro Cunha, que vem trazer um alento e mostrando as dificuldades que o professor iria ter na sua jornada de trabalho no campo do bem. Sem dúvida, a vida do Chico é uma vida postular que nos ensina que para trabalhar com os bons espíritos não precisamos de um lugar muito bonito, materialmente falando. O Chico, ele era um extraordinário médium onde ele estivesse. E aí nós vemos a luta que hoje nós, os espíritas, devemos travar. O Chico, ele residiu a vida toda numa casa muito pequena. Ele, a vida toda, conseguiu de modo muito firme ser este homem chamado amor. Hoje nós temos visto muitas ilusões, hoje nós temos visto muitas pessoas querendo o protagonismo, seja pela mediunidade, seja pela oratória. E o Chico recebia muitas pessoas já na década de 1940, saíam do Centro Espírita Luiz Gonzaga, iam para a sua casa, uma casa muito simples em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, tomavam um café e ali mesmo o Chico trazia pérolas que hoje nós encontramos nos livros, hoje nós encontramos em formas de ensinos e vemos hoje a dificuldade e a diferença. Hoje não temos aquela mediunidade toda que o Chico tinha, mas temos ainda tanta vaidade, temos tanta prepotência. E agora nós vamos ouvir estas duas mensagens, essas duas poesias que vão com certeza nos enriquecer, com certeza mostrar para a gente um grande conhecimento de tudo que nós temos a oportunidade de aprender. Então o Chico é esta ferramenta que a espiritualidade se utilizou em muitos momentos, trazendo-nos informações e entendimentos. É verdade, André. Nós vamos aqui relembrar a primeira mensagem que ele recebe de irmão para irmão. No caminho que a treva encheu de horrores, passa a turba infeliz, exausta e cega. É a humanidade que se desagrega. No apodrecimento ergasturo das dores, ouvem-se gritos escarnecedores. É Caim, que de novo se renega, transborda o mar de pranto
onde navega a esperança dos seres sofredores. É neste abismo de miséria e ruínas que estenderas, amigo, as mãos divinas, como estrela brilhando sobre as cruzes. Vai, sirineu da luz que santifica, que o Senhor abençoa e multiplica o pão da caridade que produzes, Augusto dos Anjos. Olha, André, às vezes eu particularmente não tenho muito afinidade com poesias. Logicamente, a poesia necessita de conhecimentos maiores. Sabemos que a poesia é feita de rimas e não é fácil fazer poesias. Mas aqui nós podemos extrair algumas colocações do poeta Augusto dos Anjos, o poeta do eu, pela qual sempre escrevia na primeira pessoa, mostrando naquela primeira reunião dos quais o nosso professor Ramiro Gama havia ido visitar Chico Xavier, é que ele não teria uma vida tão fácil e que ele não deveria ficar naquele remorso, naquele sentimento de que havia perdido alguém da família. Mostrava Augusto dos Anjos que ninguém morre e mostrava Augusto dos Anjos que tudo que acontece aqui na Terra é necessário para a nossa evolução. E no final, como é comum dos espíritos superiores, ele faz uma comparação convidando o nosso professor Ramiro Gama a ser como um sirineu da luz, que o Senhor abençoa e multiplica o pão da caridade que produzes. Olha o convite da caridade. Ramiro, distribua pão, distribua caridade, faça todo o bem que puderes para auxiliar o próximo. E nós, ao ajudarmos o próximo, o alto nos ajudará, e em especial aqueles que já voltaram para o mundo espiritual. Então o professor Ramiro Gama foi para Pedro Leopoldo para ter uma palavra de consolo do Chico e saiu de Pedro Leopoldo com o compromisso do trabalho. Olha que lindo, olha que injeção de ânimo que o professor Ramiro Gama teve quando esteve em Pedro Leopoldo. Essa era uma característica do Chico. Não apenas a sua mediunidade exuberante, mas também o convite a saírem de Pedro Leopoldo, posteriormente Uberaba, com o compromisso de fundar uma casa espírita. Quantas creches, quantos lares de idosos, quantas instituições não nasceram de um convite espiritual ou de um convite feito pelo próprio Chico ao trabalho no bem. Na atualidade nós temos visto que as pessoas não querem muito esforço, as pessoas não querem muito trabalho, querem ficar com o básico. E aí nós vemos o convite de Augusto dos Anjos a Ramiro Gama, a ir ao encontro dos infelizes da fome, levando pão. Mas quando ele fala da caridade, aí já é uma via bem maior, com mais oportunidades, que é ajudarmos através de uma palavra, de um gesto ou mesmo da ação caritativa material. André, Cassimiro Cunha escrevia de maneira muito simples. E eu estava lendo, estudando, fazendo uma análise nessa mensagem, nessa poesia. São 5 estrofes, na verdade. E nós vamos perceber, e eu consegui extrair dessas estrofes, que é uma mensagem que poderia servir não apenas para o professor Ramiro Gama, mas é uma estrofe universal, que serve para todos nós. Eu vou ler cada estrofe e eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário sobre cada uma, para a gente ver a grandeza e não desperdiçar
essa lição de convite ao trabalho ao bem. Meu caro Ramiro Gama, os benfeitores do além colaboram nas tarefas de tua missão no bem. É o convite a ele entender que ele não estava sozinho e que ele tinha um trabalho a ser desempenhado com os bons espíritos. Açoites surgem na estrada? Jamais sofras, meu irmão. O Senhor da luz divina ampara-te o coração. Nós sabemos que as lutas vêm de todo lado. Vêm de casa, vêm do trabalho, vêm das pessoas que estão do nosso lado no centro espírita, vêm dos lugares que nós menos esperamos, vêm das pessoas que nós mais ajudamos, mas que não podemos desanimar, porque o nosso trabalho não é para os homens, é pelos homens, mas é com Jesus, é com os bons espíritos, nesta seara bendita que fazemos parte. Brotam cardos nos caminhos, com pretensões de ferir? Tolera-os resignado e espera o sol do porvir. Aí é um grande problema que nós encontramos, a resignação. Quando vemos o nosso orgulho, o nosso melindre está ativado, falamos de Jesus, mas ainda não pegamos o seu exemplo, permitimos que as coisas pequenas se tornem grandes problemas, e a resignação é tudo para aquele que procura aqui na terra deixar rastros de paz e de luz. Há difíceis testemunhos? Não temas perturbações, pois toda cruz é caminho de santas renovações. É o testemunho. A maior caridade que podemos fazer por nós e pelo próximo é o nosso testemunho da fé, é o nosso testemunho do amor, é o nosso testemunho da compreensão. Não adianta cobrarmos do próximo, nem do meio em que vivemos, uma espiritualidade que o meio nosso ainda não tem. Então o testemunho ainda é o da renúncia, é o da resignação, é o do amor, é pegar o exemplo de Jesus, que não teve nenhum dia fácil aqui na terra, foi do começo ao fim, luta e trabalho. Ramiro, Deus te ilumine no esforço que te conduz, da sombra espessa da terra à redenção com Jesus. Mostrando para todos nós que desse vale de sombras ainda, temos que trabalhar tendo como a meta a figura de Jesus, e que do outro lado colheríamos o que muitas vezes desejamos colher aqui, mas esta dimensão ainda não é para o que nós tanto sonhamos e desejamos. É um trabalho, estamos a caminho, o testemunho, a renúncia, a devoção a Jesus, o nosso Mestre Maior, é o convite a seguirmos sempre adiante. Que coisa interessante, André. Quando eu li aqui Ramiro, na minha mente logo veio, aqui poderia ser Sérgio, André, poderia ser o seu nome, querido rádio ouvinte. Põe o seu nome na frente. Deus te ilumine no esforço que te conduz da sombra espessa da terra à redenção com Jesus. E é interessante, André, que nós aqui, nessas 5 estrofes, a primeira, a grande verdade, ele faz um convite ao trabalho. As outras 3 estrofes, ele faz mostrar ao professor Ramiro as dificuldades que ele ia ter ao caminhar na terra. As lutas pelo trabalho do bem, as injustiças que ele iria ter, aqueles que ele pensava ser os amigos, os que iriam lhe trair. Então ele faz uma colocação de que ele teria que ser forte em todos esses momentos. E a última, ele faz exatamente uma conclusão que se o professor Ramiro ou nós conseguirmos entender claramente esse processo, nós estaríamos na redenção com Jesus. Olha que coisa bonita. A primeira, o convite ao trabalho. As 3, nós sermos resignados pelas dificuldades e dores que teríamos que atravessar na terra. E a última, se nós soubermos passar com sabedoria, teremos o auxílio de Jesus. Não é lindo essa mensagem? É muito bonito e trouxe grandes ensinamentos.
Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e eu gostaria de convidar os ouvintes para conhecerem o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Ali você vai ter muitos estudos, muitos programas ao vivo. Estamos agora com um novo programa, que é o estudo do livro Missionários da Luz, todas as quintas-feiras e todos os sábados a partir das 19 horas. Venha estudar conosco, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, o tempo se esgotou. Eu e o André estava receoso por essa lição, que aparentemente parecia ser uma lição curta, mas tinha 2 poesias, mas eu acredito que realmente a mensagem ficou muito mais bonita do que nós imaginávamos. Um beijo no seu coração, eternamente grato pela sua companhia, eternamente grato pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, dirigida pelo nosso querido André Marosso. Um beijo no coração ao nosso rádio ouvinte e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos dando força e coragem para continuarmos essa caminhada na senda do bem. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.